Fala, meu povo. Boa noite. Sejam bem-vindos. Só esperar o pastor Brinco entrar pra gente fazer a nossa live. Olha ele na área. Olha o brabo na área. Deixa eu convidá-lo aqui. Tira o olho da minha caneca. Só esperando o pastor Brinco aqui. Só um minutinho que a gente já começa. Adicionei ele aqui. Vila Velha na área. Aê! Fala, macho. Shalom Adonai! Aloha! E aí, meu irmão? Tudo bem, pastorzão? Tudo na paz, e você? Tudo bem, graças a Deus também. Estamos aqui. Amém. Machonaria na área, meu amigo. Machonaria na área, é isso aí. Meu irmão, fale um pouquinho. Eu não sei se eu comentei isso, mas eu falei, eles estão viajando e tal. Acabou que vocês transicionaram ministerialmente, agora estão servindo aí na América. Fala um pouco sobre isso aí. Há mais de 10 anos, eu e a minha esposa, nós temos um ministério itinerante, né? E a gente vai completar 15 anos de casados, 17 anos, quase 17 anos juntos. Foram 1 ano e 8 meses de compromisso, um compromisso de santidade, que gerou o nosso casamento, né? Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, porque eu era um cara para não estar com ninguém, e muito menos casado, né? Mas Deus faz a obra completa, né, Barão? Então, 10 anos no ministério itinerante. Ficamos uns 5 anos em um ministério local, no Rio de Janeiro. Depois, Deus direcionou para a gente começar esse ministério itinerante. Depois desses 10 anos, nós rodamos o mundo inteiro, né, com o nosso congresso Firmados na Rocha. Eu falava muito para homens e ela para as mulheres, e depois a gente juntava mulheres e homens. E agora, depois de 10 anos viajando e vindo pelo menos de 1 a 2 vezes para os Estados Unidos, Deus apontou para cá. Nós temos uma missão muito forte, missionária nesse local, que precisa de Cristo, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que você não foi para a África, meu irmão? Você não foi para a Índia, né? Claro que esses lugares também necessitam, né? Mas, na verdade, a falta de pão, que é o pão, alimento, na África, não é o pão da vida, é o pão realmente que se come. A África hoje é um país muito mais avivado no sentido do pão da vida do que, por exemplo, a América do Norte e subsequente a Europa também, que está completamente morta em relação a Cristo Jesus, né? Então, Deus apontou para cá. Nós achávamos que ia ser Flórida, ou Boston, ou Nova York, onde nós temos muito contato ali, mas acabou que foi Califórnia, um lugar que realmente necessita muito. Aqui o povo é muito rico no pão que se come, mas paralelamente tão pobre quanto no pão, né, da vida, né, que é em relação ao conhecimento, e mais do que isso, o reconhecimento de quem Cristo Jesus é. Então, estamos aqui fazendo a obra.
e nesse ministério aí, local. Amém, cara. Assim, quando a gente está numa posição de leigo, né? A gente olha para essa questão, é como se a gente idolatrasse o pobre e a pobreza, né? Tipo, eu já ministrei, sei lá, nos 25 países na Europa. Quando você Sim. está do lado de cá, você tem esse juízo de valor. Estados Unidos, Europa, África e tal. Mas quando você vai, cara, assim, ó, Suécia. Então, quando eu desci no aeroporto da Suécia, meu amigo, e olha que era Copa do Mundo quando eu fui. Cara, a depressão tá no aeroporto, cara. Assim, É, ó, o desejo de morte nos ares, entendeu? Não tinha uma alma viva, cara, ali durante a Copa do Mundo, para você ver. Se um evento como aquele não mobiliza as pessoas, imagina como é o cotidiano, né? é Então verdade. a gente tem muito esse tabu, esse preconceito de que a pobreza é avaliada só mesmo pelo quantitativo, né? E não É. pelo espiritual. Então, assim, ó, você quer maior pobreza do que aquele que tem tudo? E não tem nada, né? Porque, por exemplo, o problema do pobre você resolve com dinheiro, de alguma maneira. E o problema do rico? Como que resolve? É isso aí. É porque o rico confunde o ter sucesso com presença de Deus, né? E É, não necessariamente o seu sucesso é a presença, garante a presença, ou é, né, paralelamente, a representação da presença de Cristo. Você pode ter sucesso financeiro, você pode ter muito dinheiro, tá cheio de dinheiro, mas vazio de Deus, né? Você pode estar cheio, né, de sucesso na sua vida, mas o vazio existencial que nós chamamos de ausência divina, ela tá enchendo aquele indivíduo que acha que o sucesso vai trazer para ele todas as respostas que ele necessita. E, na verdade, o maior índice de suicídio de jovens hoje, um dos maiores é em Londres, na Europa, seguido de Roma, na Itália. E aí você vai vendo, né, o principado e a potestade, o céu de bronze que age sobre aquele local. O cristianismo, né, que veio de lá e que derramou nos Estados Unidos e que, por sua vez, derramou no Brasil, hoje está tomando uma mão contrária. O Brasil está tendo hoje uma ação verdadeiramente de colocar novamente os Estados Unidos, né, no fogo do Senhor, e, por sua vez, os Estados Unidos está pregando para a Europa. Hoje, o maior nível de ateus jovens do mundo estão morando e localizados na Europa, né? é. Londres, Alemanha, França, Bélgica, Suécia, Amsterdã é um dos maiores índices, onde tem, né, um nível de droga elevadíssimo, e, enfim, e de todas as bizarrices que a gente possa imaginar. Prostituição legalizada, né? Exatamente. Lá é profissão, paga-se o seu imposto enfim. Hoje é o local, é o foco, né, de quem faz esse tráfico de pessoas, né, o tráfico humano. Né? Hoje o ponto ali é a Alemanha, Amsterdã, Itália. Sempre foi, né? Mas hoje mais forte do que nunca. Né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar no nosso tema. Isso. Por que que a igreja não está gerando mais homens de verdade? A pergunta que não cala. Eu creio que a maior responsabilidade pastoral é justamente essa formação do homem. O homem é a coisa mais perigosa que Deus criou. Por isso que o diabo tem tanto prazer na nossa aniquilação. Assim, as mulheres falam muito, né, de empoderamento, machismo, patriarcado, tal. Sim. E, por exemplo, a gente como roda o mundo, cara como eu e você, a gente percebe que o homem não é um problema só na América Latina. Ele é um problema em qualquer continente. O espectro é diferente. Por exemplo, nós, sul-americanos, caliente, cara, a gente é da treta. A gente é o machista opressor. O, o garanhão, o sedutor e tal. O europeu, ele já comete um outro tipo de violência, que Sim. é tudo violência adâmica, que é a omissão.
Sim. O europeu é tão sofisticado, tão educado, que ele entra no espectro da omissão. Então, assim, ó, tem essa timeline, né, esse paralelo. De um lado, você tem o filho de Adão opressor, do outro lado, você tem o filho de Adão omissor. Um Uau. cria problema, o outro se exclui de resolver problema. Não é da minha conta. Então, por exemplo, saiu uma matéria. Um cara bateu numa francesa no centro de Paris e 15 franceses olharam e saíram. Não é da minha conta. A gente aqui, com todos os problemas que a gente tem, atropela o cara e depois pergunta o nome dele, entendeu? Por mais machistas que talvez o sul-americano a gente tem ainda aquele senso primitivo de proteção, de defesa dos vulneráveis, da família e por aí vai. A minha lamentação e a minha dor é que foram poucos os homens de Deus que me inspiraram a ser homem. Quando as pessoas perguntam, o que te inspirou a ser homem? Eu falo, a fome que eu passei no Nordeste até os 17 anos, ver o nariz da minha mãe quebrado quando eu tinha 8 anos de idade, cara, e a rua. Assim, ó, falaram que fizeram um teste científico entre um gato vira-lata e um gato de apartamento. Cara, só a quantidade de anticorpos no gato vira-lata, ele tinha mais, tipo assim, 700 pontos na frente do gato de apartamento. Então, Uau. cara maluco, velho, como eu e você, que a vida nos fez, até na malandragem mesmo, igual eu falo, cara, foi a rua, foi o rap, foi o rock, foi a turma, foi a galera, infelizmente, que gerou um senso de honra, de código, de conduta e tal. E você vem para a igreja querendo que esse código se amplie. Assim, na minha poesia, cara, eu vou converter, vou para a igreja e vou achar um monte de cara firmeza. Cara, sei lá, né? E a minha frustração é que tem cara firmeza, e muito cara firmeza me inspirou. Cara, mas tem muito cara ainda se perpetuando como vagabundo com Cristo, velho. Aí desonra Jesus, desonra a palavra, desonra a igreja. O cara se converte para, na fé, ter o mesmo tipo de conduta que ele tinha quando não conhecia Cristo. Ou seja, Jesus não resolveu e Jesus não ampliou a vida do camarada. Então, eu olho para nós, pastores, e às vezes a gente preocupado com tudo, com prédio, avivamento, lotar a igreja e nenhum problema com tudo isso. Mas a gente fala, cara, e a verdadeira transformação das vidas das pessoas? Assim, o quanto nós, pastores, estamos nos doando para ver uma geração de homens que vão ser íntegros, que vão ser pais de família, que vão amar suas esposas, que vão ser fiéis. Tá cada vez mais raro os homens. Os Leônidas É, dessa geração, né? é. Aí eu penso o seguinte, para passar a bola para você. Cara, começou a dar tudo errado quando o metiolate parou de arder e quando a psicologia falou que não podia dar uns cascudos mais nos filhos, entendeu? Aí os É. moleque cresceu, afronta pai e mãe, aí não pode, vira até crime, né? A nossa mãe, não sei se a sua foi assim, a minha tinha uma coleção de cabo de vassoura no fundo do quintal, quebrou tudo nas minhas costas. Ela fala, eu bati foi pouco, se eu tivesse batido mais não tinha nem tatuado. Só virou pastor por causa de mim. Tem que me dar honra a mim, ó. Quando glorificarem você, o pastor Anderson Silva, você fala, porque minha mãe me bateu muito. Mas fala aí, cara, nessa sua experiência viajando esses 10 anos aí, mano. Esse é um assunto que abre-se um leque muito grande, né? E a gente tem 1 hora só de live. Então eu procurei duas vertentes aqui para a gente abordar. E claro, você tecendo aí as suas considerações. Eu aprendo muito com o seu ministério. Te respeito demais. Acho que você é um sujeito de força e de honra e que encara muitas coisas que a maioria de nós não encaramos, né? Então, você fez uma live há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, ou poucas horas atrás, falando sobre o principal motivo pelos quais os filhos de pastores entram, né, pela linha da homossexualidade.
E, na verdade, o que eu vejo ali e ouvindo você falando, né, que o diabo ele tem um dos maiores, se não for o maior, mas é um dos maiores intuitos de Satanás, é atingir a ideia do sacerdote, do sacerdócio, que é justamente o cara, se ele fizer o caminho da igreja, eu não estou dizendo aqui que um sacerdote só será um sacerdote se ele for crente. Ele sabe que isso não é uma regra. Claro que se a gente entra pelo caminho do evangelho, a chance de você errar se torna menor, porque você se torna um sacerdote cristocêntrico, né? Eu tenho pessoas na minha casa que elas não são crentes, mas ela tem mais honra, mais caráter, é mais sujeito homem do que muito crente que eu conheço. Então, tem muita gente que fala para mim, tu é pastor, tu é o quê? Eu falo, tô lutando para ser crente mesmo, né? A unção pastoral, ela vem pós a minha luta de me tornar um marido melhor, um pai Amém. melhor, um sacerdote melhor, para que Jesus possa olhar para mim e dizer para mim, meu filho, tu foi crente. Pode ter Amém. sido pastor, bispo, apóstolo, semi-arcanjo, o que for. Mas se você conseguir ser crente, e ser crente é aquele que crê em Jesus, e se você crê em Jesus, você guarda a palavra no coração e você se torna um praticante. Bom, então o diabo ele tem como alvo, na minha opinião, teológica, né, por que não poética, né, ele tem um alvo e o alvo dele é atingir o sacerdócio. Porque se ele atinge a ideia do sacerdócio, ele acaba com a família, dizima a ideia da família, que, na minha opinião, ela começa com o posicionamento do tipo de caráter que o homem tem. Se ele reflete um posicionamento adâmico ou se ele reflete um posicionamento cristocêntrico. Então, a gente pode partir daí. E aqui eu dividi dois parâmetros para a gente botar no dia a dia da igreja. Uma vez um menino falou assim para mim, um adolescente já partindo para a idade de homem, já 18, 19, 20 anos. Para mim, casamento é como chiclete. Falei, como assim? Depois que ele fica velho na boca, ou eu cuspo ou eu engulo. Porque eu não sei o que fazer depois que ele envelhece. O que ele quis dizer para mim naquela fala dele, né? Que o casamento é maneiro, mas depois que passa o tempo, ele se torna como chiclete na boca, ele fica sem gosto. E o que você faz com o chiclete quando ele está na boca sem gosto, né? Ou você cospe, e tem muita gente que às vezes engole, porque fica de tanto mastigar, acaba engolindo sem querer. E naquele momento eu fiquei constrangido e ao mesmo tempo pedindo uma resposta. Falei, não, eu tenho que ter uma resposta para esse moleque, meu irmão. O moleque vai falar para mim que casamento com o tempo é que nem chiclete, né? Perde o gosto, e aí você não sabe se cospe ou engole, não é possível. Eu falando Deus, Deus. Mas aí na hora eu tive um insight, falei para ele, meu filho, para você, né? Porque você está refletindo, claro, uma atitude adâmica e de omissão. Isso é uma atitude de omissão, né? Com o passar do tempo, para aquele que é omisso, fica ruim. Mas para aquele que é cristocêntrico, é que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Então eu falei para ele, o casamento para mim, em Cristo Jesus, quanto mais velho, mais gosto ele tem. Quanto mais velho, melhor ele se torna. E eu só aprendo isso na caminhada com Cristo. Eu não vou aprender isso na caminhada somente enquanto homem, porque aquilo que você falou tem muita propriedade. Não é se é o homem brasileiro, o homem europeu ou o homem norte-americano, não. É um ser que foi criado por Deus e que carrega em si uma essência adâmica. E cabe a nós a matar a essência adâmica para que possamos viver a essência cristocêntrica. Porque, por exemplo, só para matar agora isso aqui, do que adianta, né, nascer um apóstolo Paulo se primeiro não morrer Saulo? Não adianta nada você ser um apóstolo Paulo sem você matar aquilo que você representava no Império das Trevas. Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do Império das Trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí a minha pergunta para a maçonaria que está nos assistindo agora. Meu irmão, tu era o louco, tu era o doido, né? A palavra diz que
sobreveio a lei para que avultasse o pecado. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok, então você era um pecador, você era um doido no mundo, você era um louco no mundo. A minha pergunta não é o que você era no mundo, mas quem você é agora no reino. Eita! E essa frase, queridão, esse versículo nos aponta para isso. Porque tem muita gente que sai do império, que era era o pegador, era o louco, era o doido, matava, traficava, era o cara. Mas, meu irmão, eu não estou nem aí para quem você era no império. Minha pergunta é, o que você se tornou no reino? Essa é a minha pergunta. Né? Essa palavra, essa última frase, meu pastor, que fala esse versículo, se não me engano é Romanos 5:20 ou Romanos 25, capítulo 5, versículo 20, ou capítulo 20, versículo 5, agora não me lembro. Depois você vê lá. Eu acho que é Romanos 5:20. Que fala o seguinte, na última frase. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer essa frase para mim? Que a marca do pecado não pode ser maior do que a marca da promessa. Eita, Jeová! A marca que você carregava no império não pode chegar nem perto da marca que você hoje carrega pelo reino de Deus. É o que você acabou de falar, meu pastor. O gato de rua, ele vai ter sempre mais força, mais desenvoltura, mais, entre aspas, a malandragem, porque ele foi criado na rua do que o gato que foi criado dentro de casa. Mas aqui não é pergunta quem está na rua ou quem foi criado em casa. A pergunta é, quem é você em Cristo Jesus? Eita! O que você se transformou? Né? Qual é a sua caminhada? O que você é agora? Então, a primeira coisa que eu entendo é o seguinte. O diabo ele tem um alvo e é acabar com o sacerdócio. E eu disse não para essa artimanha. Né? Quantas vezes, claro, se você me perguntar, você já pensou em abandonar tudo? Já, em algumas vezes. Já pensou, né, em responder mal à sua esposa? Não, eu não pensei, às vezes respondo mal à minha esposa. Eu sou um homem em crescimento, eu sou pecador, eu tenho, né, as minhas dificuldades, porém eu aprendi algo como homem de Deus. A minha aliança não será menor do que as guerras que se levantam contra a minha casa, contra o meu matrimônio e contra a minha vida. Eu decidi, meu irmão. Então, quem é você hoje no reino? Eu não quero... Olha, é muito legal o seu testemunho da vida passada, quem você era, de onde Deus te tirou, é muito maneiro. Você que está me assistindo, cara, você não sabe o que eu já fiz e o que eu já fui. Mas a grande pergunta, não minha, mas o que Deus quer saber é o seguinte, você hoje é um crente que faz a diferença fora da igreja ou você se tornou um crente de banco? Você se tornou um crente que omisso, né? É aquele crente que era muito doido no Império das Trevas, mas hoje você se tornou um crente de cadeira. Você não faz a diferença fora da igreja. Na verdade, pastorzão, nós somos uma igreja adúltera. E eu vou dizer o porquê. Isso, eu espero que as pessoas me compreendam aí. E, enfim, mas a gente está aqui para falar a verdade. A igreja se tornou adúltera, sabe por quê? Porque nós não queremos cuidar da nossa casa, mas queremos cuidar da igreja. Deixa eu te falar algo, você que está me ouvindo. A igreja já tem um marido. O nome desse marido é Jesus. Você não foi chamado para ficar apontando o defeito da igreja, não, meu irmão. Você é a igreja, você é a noiva. E quando nós queremos cuidar da igreja e apontar para a igreja e resolver o problema da igreja, nós estamos adulterando, porque a igreja já tem um marido, não sou eu nem você. O marido é Cristo. Eita! E nós queremos resolver e apontar os defeitos eclesiásticos e não queremos resolver os defeitos da nossa própria casa. E aí nos tornamos inegligentes enquanto crentes, enquanto evangélicos e homens de Deus. Porque nos tornamos péssimos homens, na verdade, homens omissos dentro de casa, né? Muitos deles, como você mesmo colocou, né? Adultescentes. Homens que querem o resultado de adultos, né? Mas vivendo ainda na infantilidade. E é isso que o diabo quer. E a segunda coisa para passar a bola para você é justamente a falta de opção das meninas dentro da igreja. Por quê? Uma vez eu estava numa igreja, eu fui pesquisando isso, viu? E não importa, pode ser igreja pequena, média ou grande, mas nesse caso eu estava numa igreja gigantesca, né? E aí eu perguntei para uma menina de 20, 22 anos, menina bonita, estava minha esposa e tal, falei para ela, pô, e aí, como é que você tá? Tô bem e tal. E
conhecendo a menina junto com a minha esposa e tal. Perguntei para ela, e aí, já está orando por alguém? Porque eu, como pastor, a minha maior alegria é ver uma menina orando por um menino para que eles venham a se casar na igreja. E tem uma família sacerdotal dentro da igreja. Porque pode até existir, né, família sem igreja, mas não existe igreja sem família. A igreja ela é feita, constituída por família. Então, o meu sonho é esse, meu irmão. Perguntei para ela, tá orando por alguém? Ela, como assim? Tem algum menino na igreja aqui que tá orando por você? Ela, aqui na minha igreja não tem ninguém que preste. Uma igreja de 20 membros, talvez 3.000 jovens. Como assim uma igreja de 3.000 jovens? Não tem nenhum jovem que desperte a libido e a atenção daquela menina para que no futuro eles venham a ser aquilo que a Bíblia diz, uma carne só. Aí, beleza. Aí, numa outra igreja, eu fiz uma mesma pergunta para uma outra menina, e aí a menina me falou a mesma coisa. Aqui não tem nenhum menino que me serve. Prefiro buscar no meu colégio, no mundo. Porque aqui não rola. E aí eu descobri o porquê. E agora tu vai chocar, mano. Aí eu fui perguntando, e eu descobri a seguinte coisa para passar a bola para você. As meninas hoje, dentro da igreja, têm mais maturidade e mais reconhecimento de quem é Cristo do que os meninos e os homens. Sabe por quê? Porque uma menina de 13 anos, 14 anos, 15 anos já está exercendo o seu ministério, já está envolvida com a igreja, já está lendo a Bíblia, já está... Convida essa menina para ir para uma reunião de oração às 6 da manhã. Ela vai. Então a menina de 13, 14, 15 anos já está com uma cabeça de 20, enquanto os caras de 15, 16, 17, 20, 25, 30, 35 estão jogando videogame em casa com a cabeça de 2. A estrutura hoje do homem dentro da igreja é infantil. A estrutura do cara, o cara sai do mundo, era um pegador. Chega na igreja, não sabe nem como chegar numa menina em santidade. Né? Chega pra garota e aí, beleza? Aí a menina, beleza? Aí aquele silêncio. Não vem nada na cabeça do cabra, não fala nada com nada. Supletivo. Não vem nada na cabeça do cara. E aí ele pergunta a mesma coisa, pô, mas beleza mesmo? Ela olha para ele e fala assim, pô, é um idiota. Né? Passa de fase no PlayStation 4, eu não estou aqui falando mal de PlayStation, eu também jogo, meu irmão. Mas ele passa de fase no PlayStation 4 e no Xbox, mas não consegue passar de fase na palavra de Deus e no propósito daquilo que ele tem que exercer enquanto sacerdote. Ele paralisa no mesmo lugar. E isso que o diabo quer. Vou fazer ele passar de fase no PS4, mas enquanto sacerdote, enquanto homem de Deus, né? Em vez de ele chegar para mim e falar assim, menina, é o seguinte, eu tô afinzão de você, quem é seu pai? Fulano de tal? Beleza, vamos chegar no pastor, eu vou falar com ele que eu vou orar com você, vamos lá no seu pai, vou falar para ele que a gente vai orar, e se for de Deus, eu vou casar contigo. Tá faltando macho, meu irmão, para fazer esse tipo de coisa dentro da igreja. Sabe o que o Jack diz? Que o cara quer ganhar no game a batalha que ele perde em vida. Então ele é um fracassado querendo ser um vitorioso virtual. Pô, é exatamente isso. Eu acho que ele, né, ele protagoniza, né, ele se vê naquele herói que, na verdade, ele não é dentro da igreja, né, e na chamada que ele tem. Então, essas duas vertentes aí que eu coloco. Está faltando o homem que realmente ele é um sacerdote dentro de casa e passa a ser também um homem de Deus dentro da igreja, e também aquele menino já indo para a idade mais adulta, onde ele sabe que a referência dele tem que ser pelo menos Cristo Jesus, para que ele possa realmente fazer com que o propósito sacerdotal aconteça na comunidade dele. Aquela igreja ali precisa formar homens íntegros com caráter formado em Cristo Jesus para que eles venham a ver a comunidade crescer. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Esse é o diagnóstico. Mas você não acha que a gente também está diante de uma crise de discipulado, de ensino? Tipo, o cara também não consegue porque o púlpito não está conseguindo nem viver, nem ensinar. Varão, aí tu mexeu numa
Uma casa de marimbondo. Hein? Porque, infelizmente, né, as coisas que nós presenciamos hoje, principalmente no Brasil, onde a gente vê grandes igrejas e grandes líderes, e daqui a pouco vem um escândalo em relação a esse líder, e aí muitas pessoas ou encobertam o escândalo, ou diz o seguinte, fica decepcionado, meu Deus, aí para de ir à igreja e desvia do Senhor, dos caminhos do Senhor, né? E, na verdade, cabe aqui algo que você precisa entender, vocês estão nos ouvindo aqui agora. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Uou. Então, a gente não pode, na minha opinião aqui, confundir aquele que é usado com aprovação. Porque eu posso ser muito usado por Deus na minha igreja, né, para curar, para libertar e tal, e ser um crápula dentro de casa. Mas isso é possível, pastor? É possível. Porque Deus não vai deixar de usar você na sua igreja para salvar milhares só porque você é um crápula, só porque você é um imbecil. Ele vai, claro, Deus vai tentar tratar com você no meio do caminho, mas ser usado por Deus não tem nada a ver com a aprovação dele. Uhum. Porque você está exercendo uma função ministerial, mas a função ministerial é coletiva. Escute isso, gente, entenda isso, por favor. A função ministerial é coletiva. A aprovação, ela é singular. Ela é pessoal. Então, a medida que Deus te usa é coletivo, mas a aprovação é você com Deus, meu irmão. Eita. É isso que acontece hoje, na minha opinião, nas igrejas. São grandes homens que estão sendo usados por Deus, mas em pecado estão em desaprovação total. E vai chegar uma hora, pastorzão, Deus falou algo para mim muito forte há uns anos atrás. Falou, eu vou levantar a saia da igreja. Parece até um negócio meio pornográfico. Mas eu falei, mas Deus, por que isso? Porque eu vou levantar a saia da igreja? Porque a sujeira vai aparecer. E todos verão quem são usados e aprovados e quem eu uso, mas mesmo na desaprovação, para que mais na frente vai ser colocado à vista. E todos verão, e todos saberão quem é quem em Cristo Jesus. Não há nada. A Bíblia já fala sobre isso, né? Não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Deixa eu provocar as irmãs, não sei se você está percebendo, os caras nessa hora somem, as mulheres estão tudo vibrando aqui nos comentários. Então, deixa eu devolver a lapada, assim, pegando o gancho no que você falou. É a minha análise também. O cara, aos 30, 35, ainda está com os pais. Mesmo que ele trabalhe, mas eu trabalho e pago a conta de luz. Meu amigo, já passou a data do envio, você está estragando, está passando da validade. Então, assim, ó, tolerância mesmo para alguém ser enviado para a vida, para ser gente adulta e madura. 25 anos. Você só fica com os pais se os pais forem inválidos e precisar da gente, entendeu? Que não é o caso da maioria. Então o cara escora mesmo porque não amadureceu. Então vamos lá. O cara aos 30, aos 35, tá ainda com os pais, mesmo que trabalhe, e, cara, tá na vida banal, na vida boçal, assim, tipo, vai para a igreja, fica aqui, fica ali. Mas Paulo não casou, Jesus não casou, mas também não pegou ninguém. Não pode usar os exemplos de celibato e tá passando o rodo na geral. Mas vamos lá. E as mulheres estão nessa pegada. 30, 35, mestrou, graduou, pós-graduou, comprou carro, comprou apartamento e tá procurando o cara. Mas olha só, meninas, vocês possuem uma responsabilidade muito grande também para a perpetuação dessa adultescência dos homens. Porque, por exemplo, a Bíblia diz em 1 Pedro 3,1 que se o homem não responde à fé, não obedece a Deus, ele pode ser salvo sem palavra alguma. O que eu tenho analisado e vejo até quando vocês procuram o meu ministério, por exemplo, no meu Instagram, o Analytics diz que 58% do público é feminino, 42% do público é masculino. Sim. Então, os caras que estão vacilando não me seguem. Só me segue cara que falou bem assim, cara, fui pra Foz. A nossa abordagem é essa, cara. Se tu é um bosta, se entrega logo, se arrepende pra gente fazer de você um adubo. Então, só segue a gente, cara que tá decidido. Não é cara perfeito. É cara assim, cara, eu cheguei ao fundo. Me Sim. joga a corda aí. Eu quero mudança, eu quero mudar.
Então, o cara que ainda continua na vagabundagem não segue a gente. Mas a mulherada em peso segue a gente, achando que a nossa narrativa não inclui elas assim. Elas esquecem rápido, né? Tem uma série nossa aí no YouTube chamada Resista Manipuladora. Então, Eva e Jezabel provam que a mulher não é uma santa, não, irmão. Quando a mulher vira, fica com a pá virada, até o Satanás se assusta com ela, entendeu? Mas vamos lá. O padrão, pode até não haver homem hoje na igreja, eu concordo. Mas o padrão também da mulher atual, num extremo, ou é o feminismo, no outro a Barbie gospel, que quer que o cara dê para ela a partir da plataforma do pai. Minha Sim. amiga, seu pai ralou 30 anos, 40 anos para ter o patrimônio dele. Então, não tem casamento que se inicie em prosperidade. Cara, ou foi muita sorte ou foi herança. E, por exemplo, quando você entra num casamento, cada um já com os bens, quando vocês divorciam, a discussão não é Deus, não é evangelho, não é temor do Senhor, é o que é de quem. A casa foi meu pai que me deu, o carro é o meu tio que me deu. Então, cara, quando se casa, se começa do zero. Não que você não possa ser ajudado, mas as dondoquinha gospel, as Barbie gospel, eu vou pregar daqui a alguns dias sobre isso. Quer começar o padrão dela é quase perigospel, entendeu? Do tipo assim, ela quer um mundo ilusório, ela quer um mundo fantasioso. Ela quer o mundo que o papai deu. Não vou sair de casa se você não vai me dar o que papai já me deu. Mas você não, seu pai passou fome, seu pai trabalhou em 2, 3 turnos, sua mãe viu seu pai pouco. Tipo assim, eles sabem o preço que eles pagaram durante 20, 30, 40 anos para montar o patrimônio dele. Para a Dondoquinha Gospel querer um padrão de vida a partir. Não, não é isso. Aí o cara, às vezes tem cara firmeza, mas quer salário mínimo na igreja. Mas ela quer o boy. Não vem com essa conversa que eu estou sendo radical, não. É do tipo, tem um cara firmeza na igreja, tem um cara santo, trabalhador, honrado, honroso, mas que hoje é salário mínimo. Mas ela, tipo, eu tô orando, não tem homem. Mas que homem ela quer? Quer o pregadorzinho que paga pau pro pastor presidente da igreja, que é os carinha que tá perto do pastor, a cúpula sacerdotal de uma igreja, entendeu? Ela quer o boyzinho da igreja. Ai, não tem, eu tô orando. Aí, por que não pegou o Zé, salário mínimo, motoboy? Que hoje, que hoje é motoboy, irmão. Mas assim, ó, não tem homem que não vire um guerreiro, que não vire um leão, a olhar para sua parceira e se sentir honrado. Amém, é Então, verdade. assim, a problemática não é só os caras que estão vacilando. Tem muita mulher vacilando e, cara, um padrão caído, um padrão de Eva. A gente fala muito dos filhos de Adão. E os filhos de Eva? Tem muito cara firmeza, mas é o cara do bastidor. Não é o pastor de jovens, não é o pastor que está em evidência. É o obreirinho que limpa a igreja domingo de manhã e ninguém vê. Não é o Uau. funcionário público, não é o advogado da igreja, não é o médico. É o Francisco ali que trabalha na pizzaria, entendeu? E do tipo assim, cara, eu zoei o Nelson do Escolhi Esperar, dizendo, macho, teu ministério, assim, ó, Jesus botou de stand-by. Por quê? Escolhi esperar. Aí todo mundo firmeza que Jesus tinha, Jesus agilizou, entendeu? Tipo assim, ó, Jesus tinha um estoque cabuloso, alinhado, assim, ó, só gente top de linha. Aí, cara, escolhi esperar, tipo, 10 anos, né? 15 anos, o ministério foi Hadouken no Brasil, né, velho? Ele elevou o nível de santificação da galera no namoro, no noivado e tal. Mas chegou uma hora que o sistema entrou em colapso, acabou o estoque de Jeová, entendeu? Então não é só homem que tá faltando mulher. Eu falei, pô, Nelson, agora a gente tem que ralar muito, irmão, para refazer o estoque. Então, cara, tem gente orando, esperando a pessoa certa, brinco, mas é a pessoa errada. É aqui que está o colapso. É aqui que eu quero te ajudar.
não é esperar a pessoa certa, é ser a pessoa certa. Do tipo assim, tu tá esperando a pessoa certa. Tu é a pessoa certa que alguém tá esperando? Uau! Porque Uau! assim, ó, Muito bom. se todo mundo tá esperando e ninguém é, o sistema entrou em colapso. Os anjos falam, Senhor, acabou o estoque aqui, ó. Tá todo mundo orando e querendo a pessoa certa, mas só tem gente errada querendo a pessoa certa. Só tem cabuloso, né, irmão? E aí? Tem... Vai fazer o quê, velho? Hã? A gente tem muitas histórias, né, por esse Brasil, por esse mundão afora. E tem uma aqui, velho, que é cabulosa demais. A gente fazia o Arena, né? Porque a gente montava o Arena, que era da seguinte forma: a gente botava a galera para fazer qualquer tipo de pergunta para mim e para a Nana, e a gente colocava uma urna, e nessa urna a galera também poderia fazer as perguntas, né, mais calientes, né? Sem assinar. Botava na urna e a gente fazia da seguinte forma: uma pergunta da plateia e duas da urna para a gente poder responder. E aí eu peguei uma pergunta da urna e o menino falou assim, olha, eu tenho uma namorada e tal, e eu descobri algo muito feio, eu gostaria que você me respondesse algo aqui. Aí a pergunta dele foi a seguinte: o que fazer quando você descobre que a metade da sua laranja está sendo chupada por uma outra pessoa? Tá feio. Então, assim, Sangue de Cristo. o critério do Arena, eu vou ler qualquer coisa. Se não tiver palavrão, eu vou ler, eu vou mandar ver. Então, como essa frase aí, essa pergunta não tinha palavrão, era uma pergunta. Então, o que ele estava querendo dizer? Ele descobriu que a namorada dele, um outro rapaz, estava pegando a mina. Então, ele botou assim: o que fazer quando você descobre que a metade da sua laranja está sendo chupada por uma outra pessoa? E aí eu li aquilo ali, eu falei, Nana, vai respondendo outras perguntas aqui que eu tenho que orar, porque essa pergunta aqui tá demais. E na hora o Espírito Santo ele veio ministrando no meu coração, aí eu pedi o microfone, falei, olha, a pergunta é essa aqui. Você não precisa se manifestar, mas eu vou te responder. A primeira coisa: se a metade da sua laranja está sendo chupada por outra pessoa, não é laranja, é bagaço. Porque Eita! laranja chupada é bagaço. E ninguém está Eita! procurando o bagaço. Beleza? O que você faz com Eita! bagaço? Quando você come uma fruta, você chupa a fruta e tal. Tem gente que come o bagaço, mas quando você acaba, na maioria das vezes, você pega o bagaço e faz o quê? Joga fora. Puf. Então, bagaço não é para viver com você. Bagaço é para ser jogado fora. Não é para você conviver com ele, beleza? Primeira coisa. E a segunda coisa que eu entendo é a seguinte: tem muita gente, né, nessa liberdade, né, de poeta arrependido, de que a minha busca é a minha outra metade. Irmão, irmã, que metade? Você é uma laranja inteira, né? Feliz em Deus, firmada sobre a rocha, e que quando você está nesse contexto, você aí sim se torna uma pessoa perfeita para uma outra pessoa que está no mesmo estado que você, inteira. Ela não está pela metade, não é só a metade. Os dois se tornarão uma só carne. A palavra não está dizendo, vou pegar a metade do bom que ele tem, a metade do bom que ela tem e vou juntar. Isso não é pessoa feliz, isso é hermafrodismo. Isso aí não é, isso não é de Deus. Isso não é coisa que vem do reino, entendeu? Isso é hermafrodita, meu irmão. Você juntar metade de um com a metade de outro, é minotauro, é hermafrodismo, é qualquer coisa, menos de Deus. Porque Deus não quer você pela metade. Deus ele quer você por inteiro, para você ser feliz com Ele primeiro, e aí sim você estará de acordo com uma outra pessoa que vem no mesmo estado. Então, hoje nós vivemos uma igreja que busca a sua metade. Ô, irmão, a igreja é uma só. A igreja está por inteiro em Cristo Jesus. Cristo em mim é a esperança da glória. Né? Eu estou firmado nele e ele está em mim. Se eu buscar Cristo e ele me busca, eu sou por inteiro o corpo do próprio Cristo. E que metade é essa que eu estou... Né? Para eu ser feliz, eu tenho que ter a minha metade. Ai, meu Deus. Querido, se a sua metade da laranja foi chupada por outro, dê graças a Deus, porque Deus está te livrando de você casar com bagaço, meu velho. É isso aí. Essa que é a realidade.
E aí a gente fica nesse mimimi gospel, entendeu? De, pô, pastor, você pode orar por mim? Cara, outro dia, cara, tu não tem noção. Teve uma mulher que falou assim pra mim, ora por mim porque eu já sei qual é o meu marido. Falei, pô, beleza, vou orar. Quem é o seu marido? Meu marido é fulano de tal. Eu falei, não, não posso orar. Ela falou, por quê? Eu falei, o fulano de tal, ele vai casar, ou já estava casado, né? Ela falou, pois é, mas Deus falou comigo que ele é a minha metade e que ele está num relacionamento errado. Ele é meu. Então, ora por mim para que ele case comigo. Então, as pessoas estão achando o seguinte, que Deus é fiel à sua própria vontade. E esse jargão que Deus é fiel, vou dizer algo aqui que vai mexer com a teologia de muita gente que está nos assistindo. Mas eu vou te dizer algo, você que está nos assistindo agora. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra. E se você estiver firmado sobre a palavra, aí ele vai poder gerar fidelidade a você. Porque é muito fácil você achar que Deus é fiel às suas próprias convicções. E aí fica fácil, pastorzão. Né? É o que eu quero, eu acho, eu faço, eu posso. Aí não é mais o evangelho, é o evangelho. Tudo posso, ele mesmo que me fortaleço. E aí o cara tá falando aqui, ó, é eita atrás de vixe. Então, muitas vezes a vontade de Deus e a fidelidade dele não estará de acordo com aquilo que nós queremos. Isso é normal. Porque isso é preparo para uma igreja mais sadia, mais saudável. Isso é preparo para o sacerdócio. Isso é preparo, né, para as perigóspias aí que você falou, se tornarem mulheres firmadas sobre Cristo e entender que o sucesso financeiro, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não quer dizer absolutamente nada, ou não quer dizer presença de Deus. Eu conheço muita gente que está aí milionária, cheia de dinheiro, e a mulher ou o cara me procura ou procura a minha esposa dizendo meu casamento está acabando. Não tem dinheiro que pague, não tem, sabe, conhecimento, sucesso, status, não tem essa que vai trazer para você algo mais firme do que você e você e seu cônjuge, você sozinho está, como diz a palavra, né? Em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, esse será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí Mateus 7, 25, vem as adversidades. E vieram as tempestades, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, mas aquela casa não caiu. Isso não quer dizer que não quebrou janela, não quebrou copo. Ventania quebra janela, quebra copo. O que isso quer dizer? Que diante de uma guerra, você pode até ser ferido, mas você não vai ser arrancado. E é isso que aconteceu com aquela casa. Estava firmada sobre a rocha. O vento soprou, ela balançou. Irmãos, eu já passei aqui por furacões aqui na Flórida, né? As casas que não são arrancadas, mas elas são feridas. Janelas quebram, telhados são arrancados e depois passa por uma reconstrução. A guerra que passa pela sua vida não quer dizer que você não vai ser ferido. Soldado é ferido no meio da batalha, mas você não será vencido. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a nossa guerra hoje é fazer com que a igreja madura em Cristo forge mulheres que saibam o seu lugar e homens que saem da omissão, né, da atitude adâmica e sejam homens com atitudes cristocêntricas. Vocês estão vendo aí, gente? Que tem muita gente boa de Deus nesse mundo. Sou adolescente. Uma irmã postou aqui. Achei que o Anderson era casca grossa. Conheci o brinco hoje. Meu Deus. Lutando para ser crente, irmão. Casca grossa, faixa preta de Jeová, mano. Quebrando tudo. Mas é isso aí, cara. Assim, eu amo muito o Senhor e o temo, assim. E dei minha vida como presente, assim. Outro dia eu estava pesaroso no carro, dizendo, Senhor, por que você não me deu um chamado gospel, um violão, para cantar, fazer Mais o fácil. povo chorar? Só marreta. Aí o Senhor falou bem assim, vale a pena perder relacionamentos, status, dinheiro aqui na Terra, para você encontrar essas pessoas no céu. Uau.
Então, do que adianta você ser politicamente correto, manter as relações, manter o ganho, manter o funcionamento do teu ministério gospel dentro do sistema gospel, porque é rentável? É mais viável se calar para manter as relações e lucrar. Boa. Mas talvez, aí ele falou bem assim, ó, eu te chamei para algumas coisas porque você aguenta. Eu não dei a outro o que eu dei a você. Você aguenta. Você aguenta, por exemplo, você aguenta ficar sem falar com alguns dos seus irmãos aqui na Terra. Mas eu quero te usar também para empurrar alguns dos teus irmãos ao arrependimento. Brinco, tem gente se arrependendo nesse Brasilzão afora sem precisar ter uma mesa comigo. Porque só de puxar algum assunto que aparentemente é polêmico, o cara já teve a metanoia só ouvindo de longe, sem precisar sentar. Quantas esposas, assim, ó, eu e o Jack tem essa abordagem mais radical com os homens, né? O slogan do Jack, eu trouxe o pastor Jack para falar de um primeiro machonaria. Até eu me assustei, né? Sou um cara firme, sou um cara radical, mas o cara lá tá pregando, cara, cheio de unção, cheio da autoridade, cheio de amor pastoral. Aí no meio da pregação, cara, ele levanta o muque assim, ó, resista, seu bosta! E eu assim, ó, meu Deus, vou ter que despregar o irmão. Mas depois eu entendi, cara, o amor paternal dele, assim, ó, o amor, cara, que ele tem por Jesus, pela palavra, pelos homens restaurados, é tão profundo, cara, que ele puxa o cara pelo colarinho mesmo. E até hoje, esposas nos procuram, maridos nos procuram para dizer, cara, a gente foi amado a vida inteira com essa amado, querido, mas ninguém nunca botou o dedo na cara. Teve um cara que procurou a mim, o Jack, dizendo, cara, tem dias que eu estou no chuveiro e sou tentado ali a masturbação, a pornografia, e eu escuto a voz de vocês debaixo do chuveiro. Resista, seu bosta. E ele falou assim, cara, e eu largo ali, bicho, eu largo o negócio e me arrependo e vou seguir a vida. E, cara, Lutero, eu lembro, o projeto do Jack, do pastor Jack, com masculinidade, chama Cavalo Branco 2.0. Cavalo Branco era a taverna, o pub que o Lutero ia com os amigos na época da Reforma, né? Olha só, não Cara, sabia. Lutero era tão cabuloso que teve um domingo que ele falou bem assim, suas bestas selvagens, se vocês não melhorarem, eu não voltarei para esse púlpito no domingo, porque não compensa jogar pérolas aos porcos. Cara, então imagina o reformador. Então tem horas que a gente, ao clamar a Deus para que Deus traga a cura, não pode reclamar que tipo de remédio Deus está dando, não. Então, assim, ó, tem um monte de pastor amoroso que talvez não resolveu a vida desses caras que estão vacilando. Aí Deus levantou uns caras mesmo para botar o dedo na ferida, para chamar as coisas pelo nome, para ser um pouco mais incisivo, um pouco mais radical em algumas questões. E nosso sonho, cara, é ver essa nação transformada por meio do sacerdócio. Amém. Isso que você falou, cara, é muito real. O diabo odeia o sacerdócio. Porque, como eu disse no início, o homem é uma das coisas mais perigosas que Deus criou. Por isso que o diabo, quando destrói o mundo, ele destrói a partir da distorção da masculinidade, a partir da distorção do sacerdócio. Então, Isso. se você meter uma bala no peito do sacerdote, você acabou com tudo. Então, por que que o homem é destrutivo? Porque ele é protetivo. No cristocentrismo, ele foi criado para proteger, para prover e para enviar. E quando ele tem sua identidade distorcida no pecado original de Adão, ele vira o destruidor, ele vira o arrogante, ele vira o violento, ele vira o machista, ele Sim. vira aquele que desonra a mulher, a vida, a Deus e por aí vai. Então, nossa luta mesmo, cara, é por ver homens que consideram seu lar o seu altar. Porque, olha só, o assunto de Malaquias, a gente acha que é dízimo.
a gente se assusta com o livro de Malaquias. Mas o assunto de Malaquias, por incrível que pareça, é o lar. Quando você lê a carta toda, os 4 capítulos, se não me falha a memória, são 4 capítulos, Sim. Deus vai reclamar do lar, do altar e da oferta. Só desonrou a Deus naquilo que Deus disse que estava sendo roubado. Olha que interessante. Eu estou sendo roubado. Como que um Deus espiritual pode ser roubado materialmente? A lei estabelecia que o dízimo tinha destino para que Deus pudesse cuidar de pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. Quando Deus disse, eu estou sendo roubado, Deus também está dizendo, eu estou sendo roubado na minha paternidade social. Eu estou sendo roubado no outro. Então, olha só, que lógica extraordinária do livro de Malaquias. Se eu desonro Deus, quem eu não desonraria? É uma questão de tempo. Se eu desonro o meu altar com Deus, eu vou desonrar o meu lar. Só uma questão de tempo. É siamês isso. Então, se eu honro o meu altar com Deus, eu não honraria meu lar? Então, a infidelidade à esposa, que também está lá em Malaquias, repudio, odeio o repúdio, odeio o divórcio, e está lá escrito, olha, mesmo que você quisesse ofertar, eu não aceitaria porque você é infiel à mulher da sua mocidade. Então, olha, cara, fidelidade relacional está ligado à fidelidade espiritual. Se eu honro Deus, honro a esposa. Se eu desonro Deus, vou desonrar a esposa. Então, a nossa luta e a nossa luta e a nossa esperança é ver, cara, o altar dos homens, o altar masculino restaurado. Porque homens fiéis a Deus serão fiéis a qualquer outra pessoa. Amém. Homens fiéis a Deus vão gerar uma casa firmada sobre a rocha. Essa aqui é a narrativa, né? Meu irmão, obrigado, cara. Fico muito feliz por esse tempo com você. Amém. Ainda teremos um tempo juntos, depois que acabar essa Amém. pandemia. Vamos ver se você vem Amém. aqui para Califa. Eu vou ter um tempo aí para poder te abraçar, te beijar e a gente poder estar junto. E eu também quero conhecer você de perto. E aí, minha amiga? Essa aqui é a minha inteira, né? Não é a minha metade, é a minha inteira. E aí, pessoal? Que live maravilhosa, essa Que legal. maçonaria. Que legal. Amamos vocês. Precisam disso, pastor. Amém. Amém. Que legal, viu? Nosso carinho especial aqui do Brasil para vocês. Amém. Esperamos vê-los em breve também. Amém. Beijo grande na esposa também. Deus abençoe. Amém. Esperamos vocês aqui. Amém. Tamo junto. Valeu. Valeu. Gente, olha só. Semana que vem, quinta-feira, nós iremos começar o resgate dos 7 princípios. Vão ser uma semana, 7 dias, para a gente tratar daquilo que eu vou considerar os 7 pilares fundamentais para o cristão ter uma vida plena. Por que a gente enfrenta problemas como aqueles que a gente relatou aqui? Porque a gente virou uma sociedade, uma igreja que menospreza os princípios, os fundamentos. Então, nesses 7 dias, a gente vai trabalhar com vocês aqui no Instagram, também no YouTube, gratuito, online, o resgate desses 7 pilares, desses 7 princípios. Pastor Anderson, eu te admiro, admiro o teu ministério, admiro o teu casamento. Eu vou ensinar para você os 7 princípios que funcionaram para mim. Se funcionou para mim, vai funcionar para você. 7 princípios fundamentais para qualquer pessoa ter uma vida fora da curva, uma vida extraordinária, uma vida frutífera e firme em Deus, tá? O link está aqui na minha bio, ou você segue lá a nossa comunidade online. Comunidade Antifrágeis, vai lá na bio, tá o link, clica, se inscreve para fazer parte desses 7 dias que começa na quinta-feira que vem, tá bom? Tamo junto. Essa live aqui vai ficar salva aqui no Insta e a gente vai subir também pro YouTube para você ver de novo e compartilhar o máximo que você puder com pessoas que você ama, tá bom? Tamo junto. Deus te abençoe. Temor do Senhor, amor do Senhor e amor pela igreja, pelas sagradas escrituras sempre. Que esse seja o nosso foco e o nosso carro-chefe, tá? Um beijo. A gente se vê.